Hoje eu quero falar sobre alicates multifuncionais, da importância deles e da diferença entre você comprar um equipamento que vai te salvar na hora que você precisar, que vai durar a vida toda, e você comprar um outro equipamento que é basicamente um quebra-galho. Eu quero fazer duas ressalvas. Não estou aqui para falar bem de marcas apenas porque eu sou patrocinado por elas, até porque eu não sou patrocinado por nenhuma marca, não vejo problema nenhum nisso. É um trabalho como qualquer outro. Se a pessoa produz um conteúdo e fala de uma marca com sinceridade, com honestidade, ela acaba ajudando outras pessoas. Eu também não estou aqui para queimar marcas, só porque, sei lá, eu não vou com a cara da empresa ou coisa do tipo. Estou aqui para dar minha opinião honesta e sincera sobre esses equipamentos que eu já usei bastante, falar da qualidade de algum deles e da falta de qualidade de outros que estão aqui em cima dessa mesa. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. O Meio de Sobrevivência é um espaço dedicado ao sobrevivencialismo, que eu considero uma filosofia de vida anti-apocalíptica. Um dos atos mais anti-apocalipse que você pode ter é se preparar previamente para situações de risco. E uma das formas de você se preparar é contar com equipamentos e suprimentos essenciais e de qualidade. Eu postei um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, onde eu falo dos 10 aspectos da sobrevivência. Se você não assistiu, vale a pena você conferir. E o primeiro aspecto da sobrevivência eu considero as ferramentas. As duas ferramentas principais para mim são a faca de sobrevivência anti-apocalipse e o canivete ou alicate multifuncional. Eu também fiz um vídeo sobre a faca de sobrevivência anti-apocalipse. Vou deixar também um link aqui na descrição. Se você não conferiu, vale a pena assistir. Mas o alicate ou canivete multifuncional ele leva uma vantagem sobre a faca de sobrevivência. Porque você pode estar com ele o tempo todo. Então ele pode fazer parte do seu EDC, ele pode fazer parte da sua traia de acampamento, de bushcraft, ou até mesmo da sua BOB ou mochila anti-apocalipse. Então ele tem uma versatilidade maior. É como se fosse uma pequena caixa de ferramentas de bolso. Mas nem todo alicate, nem todo canivete é igual. Existem diferenças, não apenas de preço. E é disso que eu quero tratar aqui hoje. Esse canivete aqui, por exemplo, da Victorinox New Soldier, é o melhor canivete que eu já usei em minha vida. Não só pelo desenho da lâmina, essa serra corta muito. Ela é mais versátil do que uma lâmina apenas lisa. Ele também tem a parte da lâmina lisa. E ele tem várias funções que são bem importantes, como por exemplo, uma ótima serra para você cortar madeira, e eu desconfio que essa serra inclusive deve cortar até metal, algum metal tipo alumínio. Mas o incrível desse canivete não é apenas o quanto ele corta, mas a qualidade desse equipamento. Realmente a Victorinox faz equipamentos que vão durar para a vida toda. Esse canivete aqui eu considero meu canivete principal de mato, canivete mateiro principal. Toda vez que eu vou acampar, ele vai junto em minha mochila, justamente porque ele tem uma qualidade absurda e eu posso confiar minha vida nesse cara. Eu também tenho certeza que ele vai durar a vida toda. E como eu sei que ele vai durar a vida toda? Esse canivete aqui,
Ele tem 35 anos. Era um canivete do meu pai, que eu acabei herdando. Graças a Deus, meu pai ainda está vivo. Eu herdei em vida. Ele está com oxidação aqui, se você perceber, mas isso aqui não é um problema do aço. Eu fui pescar uma vez, voltei da pescaria, estava nesses camping pesqueiro, né? E tinha uma cozinha comunitária. E eu fui lavar meus equipamentos. E eu costumo deixar ele de molho em uma pequena vasilha com um pouco de detergente para derreter, para limpar as engrenagens. Acontece que o produto estava na embalagem de detergente, mas era um limpo alumínio, um material bem corrosivo. Então ele acabou oxidando esse canivete. Oxidou um pouco o fio, eu refiz o fio, mas ele está perfeito. Em termos de uso, ele está perfeito. Escutou essa mola? Um canivete de 35 anos de uso, que ainda é bastante funcional, como se ele fosse novo, na verdade. Mudou um pouco a estética, né? Porque eu dei esse vacilo, mas isso aí foi um problema, um erro meu. Não é um problema do canivete. Esse canivete aqui eu presenteei meu pai. Deve ter, sei lá, uns 8 ou 10 anos. Dei para ele de presente no Dia dos Pais. E meu pai não é um cara cuidadoso, viu? Ele não está nem aí com os equipamentos dele. Ele usa mesmo, quer saber. Ele corta as coisas em cima da pedra, em cima da pia de granito. Você pode perceber que ele está até com alguns dentes. Eu peguei esse canivete para dar uma manutenção para meu pai. Ele também não dá manutenção no equipamento. Mas se uma canivete aguenta o meu pai, ele aguenta qualquer coisa. E esse canivete aqui ele tem uma configuração muito parecida com esse aqui. Vai diferenciar basicamente a lâmina. Essa lâmina aqui não tem abertura assistida e ela é inteira lisa. E ele vai ter também aqui a clássica pinça e o clássico palitinho, né? Do Victorinox, que eu acho bem interessante. Então, por isso que eu posso falar que o Victorinox está no topo da cadeia alimentar. Pensou em canivete multifuncional, pensou em Victorinox. Victorinox é Victorinox. Esse aqui, que tem a mesma configuração desse outro vermelhinho aqui, eu ganhei do meu primo. Ele foi lá na Suíça, visitou esse lugar aqui, é um monte, e me trouxe esse aqui de lembrança. E eu uso esse canivete aqui, o meu kit de higiene pessoal e de primeiros socorros. Então esse aqui é o canivete mateiro e esse aqui é o canivete que fica no kit de primeiros socorros. É sempre interessante você ter uma lâmina dedicada para esse kit, que ela fica sempre limpa, né? Porque esse canivete aqui ele sempre está sujo, porque eu sempre estou usando ele em campo. Esses dois aqui, esse aqui já tem um valor sentimental, então eu não uso, tenho até medo de perder esse canivete aqui, tanto de história que ele tem comigo, com a minha família, com meu pai. Esse aqui é o canivete do meu pai. O único canivete que meu pai tem hoje, ele usa isso aqui para tudo, para cortar qualquer coisa. Na hora que eu vejo, ele está tentando cortar um metal com canivete. Eu, pai, canivete, tá nem aí. Mete a mão. Então, repito, se um canivete aguenta meu pai, ele aguenta qualquer coisa. Agora, meu canivete principal é esse aqui, justamente pela configuração dele. Eu gosto desse Leatherman, é o Sidekick, porque ele tem todas as ferramentas que eu necessito e ele tem um tamanho mais reduzido. Ele tem aqui 10 centímetros de comprimento, 3 centímetros, 3 e pouquinho, fechado. Ele tem um clipe, não permite que eu use ele no bolso. E esse cara aqui, eu não me afasto dele por mais de meio metro nunca. Já tem uns, sei lá, talvez 6 ou 7 anos que eu tenho esse cara. Ele tem uma excelente faca, uma têmpera absurda, vai cortar demais isso aqui. Nunca reafiei essa faquinha. Com trava, não, percebe a trava aqui, com abertura assistida. E ele tem a serra,
Uma serra excelente, tão boa quanto a serra da Vitorinox. Só que essa aqui é menorzinha, né? Mas faz o serviço. Tem aqui essa argolinha para você colocar um fiel, que é bem interessante. Mas o que eu mais gosto nesse cara aqui é esse alicate com a mola interna. Eu prefiro alicate multifuncional com mola. Eu tenho mais controle. E esse aqui é um dos poucos da Leatherman, inclusive, que tem mola. Tem um alicate da Victorinox, tem uma configuração bem parecida, um tamanho bem parecido com esse aqui. Só que ele não tem a mola. E ele custa também o dobro do preço, né? Então eu preferi usar esse Leatherman aqui. Eu acho que esse aqui deve ser o modelo mais básico, mais barato da Leatherman, viu? Mas é inclusive o que me atende. Os outros eu acho muito grande, muito pesado. Meu uso no dia a dia, eu acho que isso complica bastante. E ele tem várias outras funções aqui. Eu vou fazer um review só sobre esse canivete aqui, vou fazer um review só sobre esse alicate aqui. Eles são meus principais. Esse aqui está comigo o tempo todo, e quando eu vou para o mato ou se eu tiver que usar minha mochila de emergência, ele fica nela. Agora eu vou falar de outros dois equipamentos, são mais de entrada, mas que me decepcionaram bastante. Esse aqui é um alicate multifuncional da Ganzo. Ele tem várias funções. Ele aparentemente é de grande qualidade. Só que eu tive um pequeno problema com ele. A cabeça dele quebrou. Primeira vez que eu precisei mesmo para sair de uma enrascada, precisei de um alicate. Assim que eu apertei ele com um pouquinho mais de pressão, a cabeça dele quebrou, esse pedaço aqui até sumiu no meio do mato. Eu estava cortando uma cerca de arame. Eu contei a história no vídeo, na resenha que eu fiz sobre a faca paraquedista do Ricardo Vilar. Se tiver interesse em saber como foi essa história, está lá no vídeo. Se você não assistiu ainda, vale a pena conferir. E realmente eu precisava cortar essa cerca para passar, porque eu estava preso, a ponte tinha caído. Eu tinha esquecido meu alicate de verdade. Tentei usar esse cara aqui. Apertei, ele até chegou a cortar o arame, só que a cabeça dele quebrou. E aí você pode falar, não, mas esse tipo de alicate de bolso não é para fazer isso, ou mau uso. Eu discordo, porque eu já cortei arame farpado com esse cara aqui. Aliás, eu cortei prego, já cortei parafuso, eu fiz uma obra, eu construí minha casa com esse cara aqui usando toda hora. O tempo que eu tenho ele, eu uso para tudo. Não tem a mínima dó desse cara. E por que que esse aqui cortou? Se você for reparar aqui, ó, nem sinal fez. Eu até prefiro o alicate que é inteiriço. Eu realmente me traumatizei com esse tipo de alicate aqui, que você troca o corte dele. Eu acredito que isso aqui traz um ponto fraco. Olha como essa parede aqui fica bem fininha. Eu acho que foi por isso que ele quebrou. Às vezes, aí você pode pensar, não, se ele fosse inteiriço como esse aqui, ele não quebraria. Eu não concordo muito, não. Se você observar aqui, o grão dele é grosso. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ele não tem um grão fino. O aço temperado ele precisa ter um grão mais fino. Isso aqui por dentro, na verdade, parece até ferro fundido. Viu? Inclusive a expressão grão fino vem daí. O aço temperado, boas ferramentas, elas são feitas com grão fino. E eu não acredito que esse material aqui seja adequado para esse tipo de ferramenta. E não é só isso. Você pode pensar, não, ele fez um mau uso, se eu não for cortar arame, o meu vai funcionar. Aqui é a serra, aqui é a faca. Repara nisso aqui.
A faca dele mexe, ela é bem bamba. Poucas vezes que eu usei já começou a dar isso aqui. Eu fico até com medo de usar essa faca. É uma faca pequenininha, mas eu fico até com medo. Ele tem uma trava, eu gosto muito dessa trava. Acho ela bem interessante. Ele parece ser robusto, mas na verdade as ferramentas dele não são. Fala que é do aço 440, e eu não sei, né? Às vezes é, né? Aço 440 chinês, acontece isso. Olha a tesourinha dele. Eu fui cortar uma caixa, abri uma caixa de papelão com essa tesoura e aconteceu isso. Então, quer dizer, uma das poucos usos que eu fiz. E aí você vai que a faca já não está muito confiável, a tesoura já quebrou, a cabeça do alicate já quebrou. Ele tem várias outras funçõezinhas aqui. Hoje as caras ficam na minha caixa de ferramenta jogado lá, se eu precisar de alguma coisa. Ele vai estar, tem várias funções, né? Então acaba que ele serve. Ele tem aqui então, vem com um jogo de bits para você colocar. Então, ele acaba que ainda tem função, vou jogar fora, né? Desperdiçar o resto. Mas esse cara aqui, ele não foi aprovado. Se você não tiver a grana para comprar um Victorinox, para comprar um Leatherman, ok, você compra um quebra-galho, é bem melhor que nada, mas você tem que ficar muito esperto com a qualidade, principalmente numa situação onde aquilo ali vai ser o diferencial para você. Você pode entrar numa encrenca gigantesca. E esse cara aqui, ele é um canivete multifuncional da Simo. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu gosto de valorizar empresas nacionais que fazem equipamentos de qualidade. A Simo é uma dessas empresas, mas este cara aqui não faz jus ao nome da Simo. Dá uma olhada nisso aqui. O canivete é torto, e assim como aquele outro, ó, o canivete mexe. Aí você pode pensar, não, é só você apertar e ele vai parar com esse jogo. Não, se apertar eu não consigo abrir a faca, porque eu já não estou conseguindo. Ó. Então, ele é muito duro no começo, ó, e aí depois ele vai e fica molengo, bem molengo. Ele tem uma configuração bem interessante, eu gosto dessa faca. Acho o desenho dela excelente. É feito um bom aço, tem uma boa têmpera. Não é bom igual esses aqui não, mas é bem melhor do que esse aqui. Ele tem esse alicate aqui, ó, meio que automático, ele não está saindo direito porque o canivete estragou. Ele, quer dizer, é um quebra-galho, né, para alicate, uma pinça, para você pegar uma panela, para você fazer alguma coisa, talvez cortar um fio ou coisa do tipo, bem fraquinho mesmo. Ele é feito numa configuração para você conseguir abrir e fechar com a mão, eu acho isso bem interessante. Tem um clipe, e ele tem mais as chavinhas aqui, ó. Só qual que é o problema deste canivete? E aí vocês vão ver aqui agora. Tá vendo que tem um espaçador aqui? Aqui tinha um, aqui tinha outro, e aqui também, deixa eu ver se vai dar para ver. Tinha outro espaçador. Eu estava usando esse canivete para cortar uma mangueira, as mangueiras de irrigação na roça. O canivete era novinho, estava praticamente testando ele. Uma das primeiras vezes que eu usei. Não era uma mangueira muito grossa e quando eu comecei a fazer esse movimento aqui, esse canivete abriu na minha mão, ele desmontou na minha mão, inclusive eu me cortei. Viu? Me cortei, não me machuquei seriamente não, mas eu poderia ter me machucado seriamente. Eu me cortei, foi peça para todo lado. Eu juntei as peças, consegui achar todas elas e fui tentar montar o canivete, aí vi qual que é o problema dele. Com o espaçador aqui, esse parafuso, ele morde uma voltinha da rosca só. E esse negócio já está, basicamente, já chegou esplanado. E aí, para ele
ficar firme, para mim conseguir fechar tudo, eu tive que jogar os espaçadores fora. E aí aqui eu até arrochei ele mais. Mas aí o que acontece? Aí o canivete fica todo torto. Ele ainda tem um jogo aqui, ó. Não sei se você vai perceber, tá vendo? Ainda tem um jogo aqui. Quer dizer, mesmo eu apertando os parafusos bem mais do que era o original, mesmo assim ele ainda tem um jogo. Então eu fiquei realmente bastante decepcionado. Ele é bonito, né? Eu acho essa cor bonita pra caramba. Eu gosto da Cimo bastante. Você vê, eu tenho uma faca da Cimo aqui, ó. Gosto bastante dessa faquinha. Vou fazer um review dela qualquer dia. Mas esse canivete aqui, ó, se você for comprar para coleção, ou se você for comprar, sei lá, para você abrir um envelope de carta ou qualquer coisa desse tipo, cortar papel, ele vai funcionar. Mas como um canivete de campo, e principalmente um canivete para sobrevivência, para você ter na sua praia, na sua BOB, eu acho temerário. Claro, se você não tiver uma grana para comprar um Victorinox ou um Leatherman, você compra um mais barato desse aqui e usa com bastante cuidado para não ter nenhum acidente, inclusive, né? Para você não ficar na mão. Aí você pode pensar novamente, não, Daniel, mas esse canivete não é para cortar mangueira, mangueira de irrigação, uma mangueira dura. Não era uma mangueira muito grossa, era uma mangueira fina. E eu não concordo. Por quê? Porque eu cortei com esse canivete aqui. Aliás, eu já cortei mangueira de 1 polegada, com parede de 4 milímetros com esse canivete aqui, e ele cortou igual manteiga, ele nem viu. Então é a qualidade sim, não é o uso. E eu quero um canivete para usar para o que eu precisar. E eu não ficar, não, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Então a mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte: existe uma justificativa porque esses caras aqui são bem mais caros. E essa diferença gigantesca de preço não é culpa da Leatherman e não é culpa da Victorinox, é culpa da economia do seu país. Aqui, mais da metade do valor que você vai pagar nesses caras aqui é imposto. E você está pegando esse dinheiro do imposto e literalmente jogando no ralo. E a Leatherman e a Victorinox não tem nada a ver com isso. Se você morasse nos Estados Unidos ou na Europa, nem faria sentido esse tipo de equipamento aqui. Você já ia logo num desses, porque ia ser basicamente o mesmo preço. Só que isso aqui é feito para durar a vida toda. E esses caras aqui são quebra-galhos e você precisa saber usá-los para você não ficar na mão. E só reforçando a questão do mau uso, se alguém ainda está pensando nisso. Esse alicate aqui, eu construí minha casa aqui na roça, usando ele todos os dias. Eu deixei ele cair de uma altura de 6,5 metros em cima do contrapiso de cimento. E esse cara sobreviveu. Quando ele caiu, eu falei assim, perdi meu Leatherman, porque agora eu não dou conta mais de comprar outro, porque hoje em dia está bem mais caro, né? Como vocês podem ver, o cara tá perfeito. Ah, mas não pode deixar o canivete cair. Tá, não pode, mas ele caiu. O que eu vou fazer? Depois de muitos anos de uso, uma hora ou outra ele vai cair. Esse aqui também já caiu, ó. Você vê que ele deu até uma entortadinha aqui, mas você vê, não soltou o cabo. O cabo desse cara tá perfeito. Eu só não desentortei isso e não arrumei, porque essa pecinha aqui, ó, ela ficou mais firme. Olha lá, tá pegando. E aí eu preferi, porque às vezes você vai fazer alguma coisa com força, né? E isso aqui escapa. Aí é um saco. Então eu deixei porque ela ficou um pouco mais firme. Essa aqui, inclusive, ó, é uma função que eu gosto muito. Ela tem trava. Então a chave de fenda maior, aqui você pode torcer à vontade. Olha aqui, tamanho do parafuso que ele é feito para abrir. E não é muito mais caro do que esse aqui, viu? É mais caro, mas não é tão mais caro mesmo. Não. Então, se você não tem a grana, se você comprar
um Leriman, um Victorinox, você lança mão desse aqui. Hoje em dia tem várias marcas, né? E saiba usar. Aí ele vai te servir, mas você precisa entender isso. De que são equipamentos diferentes, a qualidade é bem superior. E esses caras aqui, eles realmente são equipamentos para o apocalipse. Esses aqui não. Esses aqui são equipamentos bem mais simples que vão te quebrar o galho. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. O meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que esses caras aqui, ó, eles estão no topo da cadeia alimentar. E esses dois aqui, se você não souber o que você está fazendo, você vai ser uma presa fácil.